A série Chernobyl, lá da HBO, não chega nem perto da verdade. E o que você vai ouvir agora, o mundo inteiro tentou esconder. Chernobyl não foi apenas uma explosão, como dizem. Foi um dos maiores crimes cometidos contra a humanidade. Maquiado por mentiras, manipulações e silêncio. E se você caiu de paraquedas aqui e nunca ouviu falar sobre Chernobyl, o que aconteceu, eu vou dar um breve resumo para você entender. Em 26 de abril de 1986, um reator 4 na usina de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança totalmente irresponsável. Com isso, foi liberado no ar, né? Houve aquela explosão muito grande. E a radiação que foi liberada é equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Gente, é muita coisa. E assim que isso aconteceu, eles poderiam ter avisado sobre a radiação. Porém, gente, a KGB na época da União Soviética não quiseram se queimar. Tipo, gente, a preocupação deles era exatamente com eles. O que o mundo falaria, que eles seriam envergonhados, que eles seriam expostos e tal. Não foi com as pessoas, não foi com os cidadãos. E, gente, vou falar pra vocês, aquele que acha que o Estado está para te proteger, assista a série. Eu recomendo, porque o Estado está para protegê-los, não para nos proteger. Ou seja, toma muito cuidado onde você coloca a sua confiança cegamente como os cidadãos de lá. Olha, há muito tempo atrás, eu havia lido pelo Google alguma dessas notícias, já tinha assistido alguns vídeos aqui mesmo no canal, em alguns canais no YouTube, e porque eu gosto de conteúdos assim, né, principalmente histórico, porque se eu não me engano, em 100 bilhões de anos, alguma coisa assim, vai demorar ainda para conseguir chegar naquelas áreas. Alguma partes que teve uma radiação e depois que foi levada com ar, com os animais que estavam caminhando e acabaram levando a radiação, já baixou o nível de radiação. Então é até aberto ao público para o pessoal conseguir ir visitar. Eu não visitaria. Tipo, o pessoal vai pra lá, visita, conhece, lá fica aqueles sensores para falar se tem radiação ou não, mas eu não faria essa viagem. E o pior de tudo, pessoal, que vocês precisam entender. Quando os bombeiros foram acionados para a explosão, eles não foram comunicados que havia radiação. Então, os bombeiros, os seres humanos, eles não são apenas profissionais, são seres humanos. Eles foram imediatamente apagar o incêndio. E assim que eles chegaram muito perto para apagar a água, que dá aquela micro explosões, né? Na hora que jogou a água, aquela radiação começou a vir até eles e um dos bombeiros pegou um pedaço que seria de grafite, se eu não me engano, e na hora que ele pôs a mão em contato com aquilo ali, a luva que ele tava derreteu. E ele olhando, pelo menos pela série, né? Porque ele morreu, não deu pra colher o depoimento dele, né? E pelo que mostra na série, ele pegou, assim que ele tava tentando apagar o fogo, gente, ele já percebeu que não era algo normal. A pele deles começaram a ficar com bolhas, eles começaram a passar mal. A KGB, na época, alegou que morreu apenas 31 pessoas. Gente, mas a verdade mesmo foram quase 90 mil pessoas que faleceram. Entre tudo, em um período até um pouco assim, longo e curto ao mesmo tempo, um ano, 6 meses após, muitas pessoas morreram. Principalmente crianças tiveram tumores agressivos na tireoide e pessoas no local que vomitaram, gente que definharam até a morte em uma semana. Então, tipo, foi algo terrível. E esses bombeiros que foram os primeiros a chegar, que foram lá tentar apagar esse incêndio, eles foram colocados em caixões de zinco selados com concreto, ou seja, eles não podiam ter contato, o corpo deles, né,
foi colocado num caixão. Dentro desse outro caixão de zinco, parece tipo um caixão de chumbo, um exemplo. E aí fizeram uma barra embaixo com tipo um chumbo também. Colocaram os caixão em cima e jogaram cimento. Pra vocês verem que se hoje fosse lá desenterrar o corpo deles, até hoje a radiação seria muito alta. Então eles optaram por colocar o concreto e, né, deixar todos eles lá dentro. E uma parte, gente, uma parte que me chocou bastante é quando eles vão para o telhado de morte. Gente, chama telhado da morte. E eu vou falar pra vocês o motivo. E aí o que acontece? Quando houve a explosão, voou pelos ares, né, no topo do telhado, uns pedaços que seriam, eles falam grafite na série, né? E esses grafite, eles eram altamente de radiação, gente. Era, tipo assim, 2 minutos próximo a esse telhado, significava morte. Você ia morrer, não tinha volta, não tinha. E aí, gente, a KGB, a União Soviética, tão má, tão horripilante, como, gente, a gente tem que odiar comunista. Comunista não presta pra nada, a gente tem que odiar. Se pudesse jogar eles dentro e jogar um concreto em cima, faça. E aí, gente, eles pegaram e mentiram pro país lá que eles pediram, se eu não me engano foi a Alemanha. Eles pediram aqueles robôs de espaço. E aí os caras falaram assim, mas não é radiação? Então tem que ser... Aí falou assim, não, é uma quantidade até baixa. E mentira a quantidade de radiação que eles iam usar. E aí a Alemanha mandou o robô pra eles. Assim que o robô chega no telhado, o robôzinho chega 1 minutinho, assim, próximo da onde estavam as pedras de grafite lá, a radiação que precisava jogar de volta pro buraco, porque o ar vem, pega essa radiação que tá nesse grafite e joga pelo ar. Aí chove, vai também. Então precisava jogar esse grafite, esse negócio lá dentro do buraco. Aí mandou o robô, com 1 minuto que o robô chegou no telhado, o robô pifou. Por quê? Porque a radiação era, gente, mortal. Chegou perto, morria. E o cientista falou, qualquer ser humano morreria muito rápido ali. Gente, eles fizeram BIOS robô, mandaram seres humanos, quase 3.800 homens. E aí colocaram embaixo ali, onde fica o pênis deles, né, ali a parte genitária, colocaram um aço, colocaram aqui no peito uma máscara e colocaram eles como se fossem robôs. Então eles tinham que subir correndo por, se eu não me engano, 90 segundos. Não, eu acho que era até menos. Eles entravam correndo no telhado, pegavam uma pá, pegavam uma pedra, jogavam pro buraco e saía correndo. Então eles foram revezando isso por um tempão até conseguir jogar todas as pedras dentro desse tal buraco. E agora, gente, que eu me lembrei aqui, também teve 3 heróis, né? E o motivo de eu considerar eles heróis, gente, é porque é o seguinte, o cientista teve a ideia assim, vamos jogar areia, logo na hora que o incêndio tava lá pegando, jogar areia e mais uma outra substância pra apagar o fogo. Deu certo apagar o fogo com a areia. E aí, pessoal, deu certo apagar o incêndio, aparentemente, que ia levar, tipo, décadas lá, né? E, gente, e um detalhe, né, que eu não posso esquecer. Essa radiação, se eles não tivessem feito tudo isso que foi citado, a calamidade, né, a proporção do risco, tipo assim, gente, ia exterminar uma parte da Europa inteira, pra vocês terem noção da gravidade que foi essa explosão. E aí chamaram um cientista lá que ninguém dava, nossa, ninguém acreditava nele. Tipo assim, os caras estavam só preocupados com a imagem deles fora da União Soviética, né? O que os Estados Unidos, o que outros países falariam, menos o povo. E aí, pessoal, como eu ia falando, dos 3 heróis, teve isso, né? Jogou a areia, uma substância lá pra poder apagar esse incêndio. E o que ia acontecer? Apagaria, só que a radiação, ela iria penetrar na Terra. Só que o cientista achou que, tipo os lençóis da água lá embaixo, lá onde fica a água eu vou falar assim, da nação, da cidade inteira,
E aí, pessoal, como eu ia falando, os três, eles falam que foram os três heróis. O que aconteceu? Acabei de explicar, né, da areia e tal. E aí, isso ia virar, tipo, uma bomba, mas ia entrar lá nos lençóis de águas. Tipo assim, todo fornecimento de água da Ucrânia. E isso chegaria aos rios, que levaria pra quase a Europa toda. E aí, o que eles fizeram? Precisava de 3 homens pra entrar dentro dessa tubulação, assim, dentro desse lugar que explodiu a bomba, e abrir uma válvula para ela poder tirar essa água. E assim, na hora que a radiação entrasse dentro da terra, no buraco lá, não ia encontrar água. Porque se houvesse água, o que ia acontecer? A água ia causar uma explosão bem pior do que a que houve. Porque a água jogaria não sei quantos mil quilômetros para frente. E era equivalente a mais de não sei quantas mil bombas da Hiroshima. E aí, eles pegam e falam assim, ó. Eles vão lá, faz uma reunião com a KGB e falam assim, olha, a gente vai precisar... Eles falam, a gente vai precisar de homens pra ir manualmente lá e abrir esse dreno aí e tal pra água aí. E aí eles pedem e faz a reunião lá e falam assim, fulanos, ó, a gente vai precisar de 3 seres humanos, mas assim, a gente vai matar 3 pra sobreviver 50 milhões de seres humanos, né? De 50 milhões de pessoas. Aí a missão se tornou pegar todos os trabalhadores que eram naquela área que era mais subterrânea e ver qual deles teriam a coragem, né, de ir lá embaixo para fazer esse serviço. E aí, pessoal, chegam lá e falam, olha, aí tinha lá uns 50 homens que trabalhavam lá embaixo e falou assim, olha, a gente precisa de 3 homens para isso, e nós vamos pagar 400, vamos supor lá, um dinheiro até bom no dinheiro da moeda deles, né? E aí os caras falam assim, não, mas se a gente chegar lá, nós vamos morrer. Tipo assim, aí o moço falou pra eles, olha, isso é pelo país, né, e tal. E começou a entrar na cabeça deles lá tentar. Só que ninguém levantava a mão. Aí, eu acho que foi Deus tocou no coração desses 3. Porque um falou, eu vou, o outro também, porque precisava de 3 pra poder fazer esse negócio manual. E esses 3 heróis foram eles que salvaram as outras 50 milhões de pessoas. Ajudaram, né? Porque ainda teve outros processos. E aí, pessoal, deu certo. Eles fecharam lá as torneiras. Aí o objetivo era abrir um buraco lá no fundo, onde agora não teria mais água, né? Foi drenado. E aí eles precisavam de vários homens pra fazer isso. E aí, gente, assim, eu sei que essas ações em conjunto foram ajudando a omitir a verdade sobre o que realmente está acontecendo. Talvez se eles tivessem sido tão, assim, transparente, independente da vergonha ou não, talvez morreria menos pessoas, teriam tomado atitudes melhores e, gente, não teria sacrificado tantas vidas em prol de uma mentira, né? Porque se tivesse falado, olha, a usina tem problemas de segurança e a gente precisa corrigir. Eles escolhiam os materiais mais baratos. Então, tipo assim, eles só pensaram neles e no dinheiro deles. E aí, pelo menos pela série, mostra lá que eles foram numa... um lugar de carvão lá, né? Que é onde os mineradores trabalham lá fazendo carvão e tal. Ou pegando carvão. E aí trouxeram quase 400 homens desses pra ir cavar esse buraco. E aí o rapaz falou assim, mas eles vão receber tratamento? Eles vão ser cuidados por isso? E aí o sargento lá, né? O cara que tá a patente mais alta, falou assim que não. Então, tipo assim, todo aquele esforço era pra eles salvar a família deles e mais 50 milhões de pessoas, mas eles não seriam cuidados. E agora, minha amiga e meu amigo, uma das partes mais tristes, se você tem cachorro, gato, qualquer tipo de animalzinho, você vai ficar triste e chocado com essa parte. Tem uma hora, gente, que eles pegam e manda todo o pessoal do exército deles lá, né, os militares, e matar todos os cachorros, gato, todos os animais, o que tivesse de bicho, vaca, galinha,
matar todos, jogar num buraco e jogar cimento logo após. Gente, mas chega uma cena que é tão triste na série. Eu não sei se eles fizeram mais pra comover o pessoal que gosta de bichinho. Eles pegam, gente, tem uma cachorrinha, né, uma cadelinha. Ela acabou de parir os filhotinhos. Aí eu acho que tem 6 cachorrinhos junto com ela. Aí o moço entra e desvive todos. Essa hora dá uma tristeza também. E aí, gente, uma coisa também que a gente fica assim, o tempo todo a KGB, né, a União Soviética lá, eles tentam silenciar cientistas, médicos, todas as pessoas que começam a tentar buscar ajuda fora, sabe? Destruíram documentos, mentiram na quantidade de mortes, porque foram mais ou menos, estima-se, né? Pode até ser um número maior. Como eu falei no começo do vídeo, 90 mil, gente, seres humanos, pessoas que morreram de leucemia, câncer na tireoide, câncer, má formação. Tipo assim, gente, que absurdo. É uma coisa horrenda. Pripyat, gente, ainda que é a cidade lá que aconteceu, que tem onde ficavam os trabalhadores, né, da usina, até hoje tem lá. E como eles foram evacuados todos de repente, né, tem brinquedo, panelas, tipo assim, coisas pessoais até hoje lá abandonados, porque eles nunca mais puderam voltar. Olha aquilo ali, Jesus. Eles não puderam voltar mais pra buscar nada. Tudo deles ficaram lá. Inclusive, gente, a roupa dos bombeiros até hoje tá jogada no subsolo de um hospital, que depois foi evacuado também, de tão radioativa. E até hoje tem lugares nessa cidade que se você ficar 5 minutinhos, você morre. E durante a série, pessoal, eu fiz até uma anotação aqui, e eu vou ler pra vocês. E eu vou deixar uma reflexão aqui pra você no final desse vídeo. Chernobyl não foi apenas um acidente. Foi um reflexo do que acontece quando o ego de um governo vale mais do que vidas. E eu vou te falar aqui pra você refletir também. A gente acha que isso foi lá no passado, 1986, foi longe, né? Aconteceu faz tempo. Mas isso acontece nos dias de hoje. Quantas coisas graves acontecem, envenenamento nos rios, indústrias, né? Empresas enormes contaminando o solo, a água, e a gente não fica sabendo. E essa reflexão eu deixo aqui pra vocês. Nunca coloque a sua confiança 100% na mão do Estado. Eu não sei se esse vídeo vai chegar em várias pessoas, eu espero que sim. Se você gosta de conteúdo assim, se inscreva no canal, dê like pra gente continuar a gravando vídeo. Gente, pra mim, que sou mãe de um bebê, que o tempo todo fica em cima de mim e tal, eu poderia já ter desistido do meu canal, poderia já estar pensando em focar em outras coisas, mas eu quero deixar aqui pra você, não desista dos seus sonhos. Um dos meus sonhos é ser grande, né, no YouTube, ser monetizada aqui, e não é o que vai me parar, não é uma criança, não é um bebê, não é ninguém. Então eu deixo aqui pra você, se inscreva no nosso canal, se você tem alguma dúvida ou uma opinião diferente sobre o que aconteceu lá, ou sobre a série que a HBO trouxe, que eu achei bem legal, embora nem eles possam falar coisas, né, até porque criam conflitos e tal. Uma pequena informação também, depois que aqueles homens jogaram, né, o grafite lá dentro, jogaram o grafite dentro do buraco, que eles fizeram tipo um telhado assim de aço, se eu não me engano, para conter a radiação lá dentro, porque ainda, né, o ar, gente, só foi descoberto que foi muito grave, porque se eu não me engano, essa radiação, essas partículas de radiação chegou na Suécia, não lembro o país agora, mas chegou nesse outro país, e aí os sensores de radiação deles começaram a apitar. E aí foi onde que eles descobriram que era muito grave o que tinha acontecido em Chernobyl. Senão, a KGB ia deixar, ó, baixo se eles não tiver, se a radiação não tivesse chegado lá longe, entendeu?
Então a gente tem que sempre ficar atento, principalmente pessoas que moram perto de fábricas grandes, fábricas que mexem com produtos que não são tão naturais, né? Então a gente tem que ficar muito alerta ali sobre a água, quais doenças aquela população vem tendo constantemente, aumento de câncer. Naquela época eles já forneciam iodo para as pessoas, né? E eu acho assim, iodo é natural, é algo bom e protege sua tireoide. Sempre, sempre observa os detalhes da sua saúde e as pessoas próximas a você. Porque se você mora em zonas igual nós moramos hoje, próximo de duas firmas que são de gás. E a gente já teve 3 treinamentos caso a gente precise evacuar rapidamente aqui o prédio. Porque essas usinas, né, de gás, essas coisas, podem vir a ter vazamento, explodir e tipo assim, contaminar toda onde a gente mora. E aí só Deus sabe pra onde a gente vai, o que vai acontecer, mas tá tudo na mão do Senhor, né, gente? E é isso que eu queria deixar pra vocês. Quando o governo, né, o ego do governo é maior do que salvar vidas, é isso que acontece. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!